Entender o conceito de decibéis de dB é muito importante para conseguir calcular de maneira simples o alcance de links de rádio, a distância máxima de uma comunicação em fibra ótica. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples o que é esse conceito de decibéis. E aí, no vídeo que a gente vai lançar na quinta-feira, a gente vai falar como é que a gente usa isso para calcular efetivamente alcance de rádio e de links de fibra ótica. Bom, como sempre, a gente vai usar uma comparação do mundo real. Imagina que eu tenho aí um riozinho, ele passa nesse rio 10 litros de água por segundo. E aí cada casinha que alguém constrói puxa 2 litros por segundo de água. Então, uma casinha, 2, 3, 4, 5, acabou a água do rio. Essa sexta casinha aqui fica sem água. Esse povo aqui vai morrer de sede. Isso não é legal? Eu sou o rei desse vilarejo, eu vou criar uma lei que seja um pouco mais justa. Vai ser o seguinte: cada casa pode consumir no máximo 20% da água que passa na frente dela. Então essa primeira casa aqui vai consumir 2 litros. Por quê? Na frente dela passa 10 litros, ela pega 20% e sobram 8 litros. Para ela não muda nada. Mas para essa segunda casa já é diferente. Está passando 8 litros, que é o que veio da casa anterior. Então ela vai consumir 20%, 1,6, sobra 6,4. Aí passa 6,4 na terceira casinha, ela fica com 1,28. A quarta, a quinta casinha, a sexta casinha sobra um pouco de água para ela. Na verdade, só vai sobrar um pouco mais de meio litro para ela e ainda vai continuar mais água para frente. Então, são duas formas diferentes de dividir um certo recurso. Nessa forma que a gente vive nesse segundo caso, tem duas características muito interessantes. Primeiro, nunca chega a zero. Você pode ter 1 milhão de casinhas no rio, na frente do rio. Sempre vai sobrar um pouco para alguém. Nem que seja meia gotinha de água, mas não é zero. E o segundo ponto interessante é que cada casinha vai pegar uma quantidade de água diferente. Não é exatamente a mesma quantidade. Por quê? Porque não é um número absoluto, 2 litros por segundo, é uma porcentagem. E por que isso aí é importante? Porque isso é algo muito pouco comum no nosso dia a dia. A gente tem 10 quilos de farinha e consome 1 quilo de farinha por semana, a gente vai demorar 10 semanas acaba essa farinha. A gente não tem na vida real essa situação de eu pego cada vez uma certa porcentagem do que tem lá. Eu tenho 10 latinhas de cerveja na minha geladeira, eu tomo 2 por dia, em 5 dias ela acaba, eu não pego meia latinha, 20% de uma latinha. Mas quanto comunicação, na verdade, em potência, em energia, na verdade o universo ele trabalha dessa segunda forma. Não fui eu que criei o universo, eu estou apenas descrevendo como ele é. Quando a gente passa uma certa quantidade de energia, seja energia elétrica, seja um sinal elétrico de comunicação, seja um sinal de fibra ótica, ou mesmo um sinal de rádio no ar, a cada distância que esse sinal percorre, ele é atenuado uma certa porcentagem do sinal que eu tinha originalmente, e não uma quantidade fixa. Vamos pegar então um outro exemplo. Suponha que eu tenho um gerador. O gerador, na esquerda aqui, ele gera 110 watts de potência, não volts, watts, está gerando potência, ok? Muito bem. E cada lance de cabo elétrico aqui, vamos pensar que tenha 500 metros, eu perco 10% da energia no lance anterior. Então, de 110 menos 10%, 99 watts, aí, no lance seguinte, ele não vai perder 11 watts, ele vai perder 10% e 99. Por que isso? É 10% do que eu tinha antes. Então vai para 89,1, 80,19 e no final, na casa, na direita ali, eu tenho um pouco mais de 72 watts de potência. Ou seja, se eu tiver uma geladeira de 80 watts eu não vou conseguir ligar, mas se eu tiver um ventilador de 50 watts eu vou conseguir ligar sem nenhum problema. Então, energia se dissipa dessa forma. Então, vamos pegar um outro exemplo. Tá? Eu tenho aqui, agora é um pouco diferente, eu peguei um número um pouco mais redondo para facilitar, eu tenho 100 watts de energia nesse gerador. No ponto central que eu meço ali, tinha 50 watts, eu medi e eu consegui 50 watts. Quantos watts então eu vou ter se eu medir no ponto A? Você vai errar. Quanto você quer apostar? Se você quiser, para o vídeo, pensa um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai errar. Por quê? Provavelmente você falou 75 watts, né? Se você falou isso, você está errado. Pensa o seguinte, se fosse isso, eu teria uma queda de 25 watts de 100 para 75, no outro lance eu teria mais 25 watts, no ponto C eu teria mais 25 watts e chegaria 0 watts de potência lá na casinha. Não foi exatamente isso que a gente falou que não é
aquele segundo caso do rio. Ou seja, primeiro ponto, eu não tenho uma queda igual em cada trecho em termos absolutos, eu tenho uma porcentagem. E segundo, nunca chega a zero. Aqui eu tenho uma queda de 25 watts e chegou a zero. Nós temos essa mentalidade, ou seja, como as coisas na vida real, na vida, não que a eletricidade não seja real, óbvio que ela é real, mas no mundo um pouco mais diário, a gente não tem esse tipo de experiência. Então, a nossa cabeça sempre cai de volta naquela técnica de a mesma quantidade em cada trecho. Não é assim. Até se vocês perceberem, se a gente pegasse aqui, de 100 para 75 watts, eu teria 75% de eficiência, ou seja, teria uma queda de 25%. De 75 para 50, eu teria uma eficiência de 66%, então eu teria uma perda de 33%. De 50 para 25, a minha perda seria de 50%, de 25 para 0, óbvio, seria 100% de perda. Então, novamente, eu não tenho a mesma porcentagem em cada trecho e eu cheguei a zero no final. Não, está errado. Como é que então, qual seria o valor da potência no poste A e no poste C, o poste B é o central, e qual é a potência que chegaria na usina, na casinha lá na direita, sendo que a única informação que eu tenho é que o meu gerador está gerando 100 watts e nesse poste do meio eu tinha 50 watts. Bom, é aquela história, eu preciso achar uma porcentagem, preciso descobrir qual é a porcentagem que cai em cada trecho. Vamos lá, será que foi 20%? Vamos fazer um teste? Vamos supor que seja 20%. Então, de 100, no primeiro trecho vai cair 20%, vai cair 20%, então vai ter 80%. No segundo trecho vai cair 20% de 80%. Veja, é como se eu tivesse um gerador ali de 80 watts. Por quê? Porque é o que eu tenho ali no primeiro poste são 80 watts de potência, como se eu estivesse ali um gerador de 80 watts. Então eu vou cair mais 20%, 20% de 80 é 16 watts, eu chegaria a 64 watts, não é muito, a queda é mais que 20%. 25%, será? Bom, do gerador, do primeiro poste, eu teria 25% de queda, eu chegaria a 75 watts, a gente já viu que não é isso, mas vamos continuar a conta aqui só para ver quanto é que seria no segundo poste essa potência. 75 vezes 20,25, eu tenho então 18,75% de queda, eu teria 56, um pouco mais de 56 watts de potência no poste central, não é? 28, façam as contas aí, daria 51,84%, ainda não é. 30% de potência em cada lance, eu teria 59 watts no poste central. Opa, tá quase, mas passamos, é um pouco menos. 29, façam as contas aí, comparem se vocês quiserem, dá 50,41, quase 29,2, dá 50,12 watts nesse poste central. Tá próximo bastante, eu não vou ficar continuando com esses cálculos. No ponto C, eu teria os 50,12 watts, menos 29,2%, que seria uma perda então de pouco mais de 14 watts e meio, eu teria 35,48 watts no terceiro poste, e na casinha eu vou ter 35,48 menos 29,8%, que dá 25,12 watts aproximadamente. Se querem conferir, podem conferir. Legal. Putz, que coisa complicada, né? Será que não tem um jeito mais fácil de a gente fazer isso? Bom, qual é o assunto de hoje? Decibéis. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? O que vocês acham que vai ser? Usar o conceito de decibel. Como é que a gente simplifica isso usando decibel? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter 100 watts em decibel. Vamos lá. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Usar o Google. Então, converter watt em dB. Ok, existem várias opções aqui. Vou usar essa primeira aqui. Primeira coisa que ele fala pra gente, não é dB, é dBm. Não interessa porque você não precisa saber os detalhes de porque é dBm, mas se vocês quiserem saber, a internet tem bastante fonte de informação útil. O ponto é, a unidade de conversão de watt é essa tal de dBm. Vem comigo, acompanha, vocês vão entender. Então vamos lá, vou converter 100 watts em dBm. Cadê dBm? Está aqui. 50 dBms. Então, 100 watts são 50 dBms, ok? Que mais? Bom, a gente precisa saber quantos dBs é uma queda de 50%. Ou seja, eu tinha 100 watts no começo, no poste central eu tinha ali 50 watts, caiu pela metade. Então, a definição de decibel dentro do Wikipedia, a gente vê aqui que esse tal do power ratio aqui, o que dá 50% de relação de um canto para outro é mais ou menos 3 dB. Vocês estão vendo aqui, é 1,995, a gente arredonda para 2.
Aí você fala, puxa vida, mas que coisa chata isso, essa tabela aqui. Calma, eu te garanto que essa vai ser a última vez na vida que você vai ver essa tabela, porque eu vou te mostrar como é que a gente obtém essa informação muito mais fácil. Nesse momento, eu estou só querendo te ajudar a entender um pouco mais a fundo os detalhes por trás, mas existe uma maneira muito mais fácil de descobrir isso, a gente já vai chegar lá. Mas muito bem, então tá aqui, a gente descobriu que com 3 dBs é metade da potência. Então, o que a gente sabe? Que 100 watts são 50 dBms e que na metade do poste, aqui na do caminho, eu tenho 50% de queda, metade da queda, que é então 3 dBs, convertendo então para dBs. Pô, mas Marcelo, era dBm, tinha dB? A unidade da potência é dBm, a queda é em dBs. Não abstrai-se, não precisamos se preocupar com esses detalhes, tá? É bem simples. 3. Então, metade de 3 é quanto? 1,5. Então, cada lance aqui me dá 1,5 dB. Quantos dBs eu tenho lá no final? 6. Muito simples. O que isso me ajuda a saber o que é a potência no final? Agora ficou muito simples. É só eu pegar 50 menos 6. Dá quanto? Eu tenho então 44 dBms de potência lá na casinha. Aí fala, pô, mas quanto é que é isso em watts? Vamos voltar para a tabela. Então eu tenho aqui dBms, 44 dBms, calculados em watts, né? Tá aqui. 25,12 watts. Qual é o valor que a gente tinha chegado lá mesmo? Como assim? Que magia negra é essa? Nesse caso aqui a gente fez um monte de conta com porcentagem, com maluquice, com um monte de vírgula, e aqui, simplesmente fazendo uma continha de menos, a gente chegou exatamente no mesmo valor. Isso vale para qualquer potência ou deu coincidência de que eu coloquei um número redondo 100 watts? Isso vale exatamente para qualquer potência. Então, o conceito, não interessa exatamente como isso funciona, se vocês quiserem saber, existem fontes na internet muito bacanas para você consultar. Se você faz um curso de engenharia, se faz um curso técnico, normalmente você é obrigado a aprender o que está por trás desse conceito, mas você não precisa saber os detalhes para usar. Você pega a potência inicial, converte em dBm, vê quantos dBs de perda você tem no meio do caminho, tira, e o que você tem no final você converte aquilo para watts e você tem a potência. Aí você fala, poxa vida, legal, mas como é que eu faço para descobrir essa história dos 3 dBs aqui? O fabricante do cabo teria me informado. Lembra que eu falei que cada lance tinha 500 metros? Então, em vez de ficar me preocupando em subir no poste, medir quanto de potência tem no ponto central, depois ir na tabela, o que eu pegava? Eu pegava o catálogo desse cabo. O fabricante desse cabo vai me dizer que esse cabo tem uma perda de 3 dBs por quilômetro. Lembra, eu falei que cada lance tinha 500 metros? Então, esse cabo, no catálogo, ali eu leio. Então, esse cabo tem uma queda de 3 dBs por quilômetro, então eu tenho uma potência de 50 dBms, eu tenho 2 quilômetros, 6 dBs, 44 dBms, quanto é que isso converte em watts? Acabou, olha que coisinha fácil. Então, o fabricante do cabo me informa isso e eu sei quantos dBs eu vou chegar lá no final e tiro do valor total. Mas vamos supor que eu tenha mais coisa. Vamos supor que eu tenho um disjuntor, colocar um disjuntor nesse circuito. Eu vou olhar no catálogo desse disjuntor qual é a perda de sinal que existe nesse disjuntor. Isso é o termo que você vai encontrar muitas vezes é perda de inserção. Aí, só abrir um parênteses aí, pessoal, é perda, com D de dado, não é perca, não existe perca de sinal. Perca é o nome de um peixe e uma conjugação do verbo perder. É perda de sinal. É muito comum, já várias vezes, alguém me chegar e falar assim, Marcelo, eu estou com um problema de perca de sinal. A minha vontade de responder é falar, meu amigo, você está com 3 problemas. Então não é problema e não é perca, é perda de sinal, ok? Bom, fechando a aula de português, então, eu tenho esse disjuntor, tem uma perda de 0,2 dBm. O nome bonito, como eu falei, é perda de inserção, que é basicamente a perda por você colocar ele no meio do circuito. Bom, toda perda é de inserção. Eu não conheço uma perda que não seja por inserção, perda por telepatia, mas tudo bem. Às vezes o pessoal gosta de dar termos bonitos só para dificultar um pouco. Então, se eu tiver nesse circuito, então agora, esse disjuntor, então a queda que eu vou ter aqui é de 3,2 dBm. Então, o que eu vou chegar no final lá não é mais com 44 dBms, mas sim com 43,8 dBms. E aí eu só olhar aqui na tabela, 43,8,
Tomem cuidado que às vezes algumas desses sites é 43,8, outros é 43,8 que você tem que colocar. Então eu teria então 23,99, praticamente 24 watts chegando lá na casinha. Então passa a ser muito simples. É só eu ver todas as perdas que eu tenho no meu caminho em dBs, somo isso tudo e subtraio da potência inicial que eu tinha. Acabou! Olha que melzinho na chupeta. Então a gente vai usar essa informação para no vídeo de quinta-feira calcular alcances de enlace de fibra ótica e de rádio. E aí eu vou deixar 2 exercícios se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem colocar nas observações as respostas depois eu corrijo. Então eu tenho ali, novamente, eu tenho nesse projeto aqui, eu tenho um gerador de 200 watts, cada trecho de cabo agora tem 1 km, então eu tenho 4 km de cabo, e o catálogo do cabo fala que eu tenho 1 dB de perda por quilômetro. Além disso eu vou colocar um disjuntor de 0,2 dBs, qual é a potência que vai chegar na casa lá no final. E mais um, esse aqui é um avançado, esse aqui já é um preparatório pesado para o nosso de quinta-feira, para o nosso vídeo de quinta-feira. Então, novamente, tenho 4 km de cabo, 1 dB por quilômetro de perda. Eu vou colocar 2 disjuntores, um em cada ponta, e eu vou colocar um amplificador de 3 dBs nesse cabo, aonde vocês vão reparar que não fazem a mínima diferença. Vocês podem colocar esse amplificador aonde vocês quiserem, que o resultado no final vai dar exatamente o mesmo. Então, o segundo exercício qual é a potência então que vai chegar na casinha aqui depois disso tudo. 4 km de cabo, 2 disjuntores e um amplificador de 3 dBs. Então, em resumo, o decibel, esse conceito, é uma mão na roda gigante para facilitar o cálculo de perda dentro de um sistema e calcular o alcance de sinais e sistemas de transmissão.